O ciúme é um sentimento que está presente em qualquer tipo de relação, seja entre irmãos, entre amigos e, claro, entre casais apaixonados. Mas e quando esse sentimento começa a trazer prejuízos para a vida? Segundo a psiquiatra Fabiana Neri, esse é o momento de procurar um especialista. A médica conversou sobre esse assunto com o repórter Igor Dantas. Ele é conhecido como o mais nobre dos sentimentos. O amor é responsável por embalar grandes romances em toda a história da humanidade, mas não tão nobre quanto o primeiro sentimento, o ciúme acaba sendo uma grande dor de cabeça entre os enamorados. É para falar sobre justamente este tema tão polêmico que nós vamos conversar agora com a psiquiatra Fabiana Neri. Seja bem-vinda, Fabiana, ao Fala Bahia. Eu vou começar tratando justamente sobre uma pergunta básica. O ciúme é normal? Freud explica? Oi, Igor. É uma pergunta interessante, mas infelizmente nem tudo Freud conseguiu explicar, pelo menos na Idade Moderna. O ciúmes, ele é um sentimento como outro qualquer, como tristeza, como alegria, como insegurança, como medo. Mas o que geralmente chama a atenção da gente é quando esse ciúme começa a ser algo exagerado e pode apresentar algum tipo de prejuízo, seja na relação entre o próprio casal, seja nas relações sociais ou até mesmo influenciar no desenvolvimento do trabalho, por exemplo, de um dos parceiros que esteja vivenciando um sentimento disfuncional de ciúmes. E quando é que ele extrapola justamente essa barreira e acaba sendo necessária uma intervenção profissional? A palavra de ordem nessa questão seria prejuízo. Então, em qualquer situação que denotar algum tipo de prejuízo, seja porque não está conseguindo dormir, porque está pensando muito na questão do parceiro, ou porque está se sentindo angustiado pela questão dos ciúmes, quando isso começa a ser um prejuízo e começar a apresentar algum tipo de desgaste ou de sentimento ruim, ou de uma disfunção no trabalho, como a gente falou, na família, aquela pessoa que deixa de sair de casa para ficar o tempo todo com o companheiro porque não confia que ele saia sozinho, ou que deixa de viajar num compromisso de trabalho porque não quer se ausentar de casa. Então, quando isso começa a interferir na vida do dia a dia, é um sinal de alerta que deve ser procurado por algum tipo de avaliação. E quando o médico consegue trabalhar? Como ele consegue trabalhar nestes casos? Isso vai depender muito do que está causando esse tipo de sentimento. Então, voltando a frisar, existe o ciúme, sentimento do dia a dia, que pode acontecer num grau muito mais leve, uma coisa eventual, às vezes relacionada a um fato específico, a uma situação específica. Eu vi você almoçando com o seu ex-marido e aquilo pode gerar uma situação de ciúmes específica para aquela situação. Diferente de uma situação mais ampla e generalizada de ciúmes, onde você vai ter um comportamento sempre relacionado ao ato da desconfiança, da insegurança, da falta de confiança e de mentiras e de não acreditar na pessoa. No momento que isso começa a ser de forma generalizada, você pode fazer uma avaliação. Existem os ciúmes que são causados por questões psicológicas, que podem ter a ver com situações anteriores, pode ter a ver com experiências vividas no passado, como, por exemplo, uma traição no passado, ou uma situação onde se vivia intensamente os ciúmes num outro tipo de relação, e isso pode ser transposto para a relação atual. Ou ainda a gente pode ter, que são outras questões relacionadas a patologias de base, por exemplo, como uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, um dos sintomas do transtorno obsessivo pode ser uma ideia obsessiva de ciúmes em relação ao parceiro. Nos transtornos psicóticos, você pode ter um delírio de que aquele seu companheiro, ou marido, ou esposa, está lhe traindo, e essa crença psicótica ou delirante pode causar uma série de comportamentos relacionados ao ciúme. E caso este sentimento ele não seja controlado a tempo, quais são os danos que podem vir a ocorrer com as pessoas que sofrem de ciúme? Isso pode trazer a disfunção e prejuízos em diversas áreas, como afastamento familiar, dificuldades de relacionamento no trabalho, você pode ter prejuízos em relação ao casal, às vezes isso é transposto para os filhos, para os familiares que estão ao redor. Então, os prejuízos são diversos. E vai depender de situação para situação, de pessoa para pessoa e de relação para relação. Então, as possibilidades realmente são infinitas. Vou fazer uma pergunta aqui que depende muito, acaba dividindo as águas. Muitas pessoas têm uma opinião e outras, por consequência, as suas. Quem é mais ciumento, o homem ou a mulher?
Essa pergunta é difícil. Eu imagino que todo mundo em casa está querendo discutir aí, devem estar fazendo as apostas já. Mas, na verdade, essa questão, ela independe da questão do gênero, se é masculino ou feminino, e ela tem mais a ver com características de personalidade de cada indivíduo. Então, eu poderia te dizer que pessoas mais inseguras, com uma autoestima não bem desenvolvida, pessoas que já passaram por experiências traumáticas relacionadas à questão de traição ou de abandono no passado, né? Então essas características tenderiam mais a ter pessoas que poderiam desenvolver um sintoma de ciúmes ou um sentimento de ciúmes mais exagerado ou mais contínuo. Então tem mais a ver com personalidade, não tanto com masculino ou feminino. Este ponto que você tocou sobre a possibilidade de ter vivenciado certas experiências no passado, quer dizer que o ciúmes ele não começa a ser trabalhado quando a pessoa começa a ter uma vivência, um romance, uma ligação com uma outra. Pode ser, na verdade, quando criança também, pode começar a ser desenvolvido a partir do momento em que ele se depara com relações até mesmo dos pais e aí e aumentando com o tempo até a sua fase adulta? É possível. Nós somos seres em mutação, em constante dinâmica, e nós vamos sendo formados ao longo do tempo. Então a questão em relação a como nós nos comportamos hoje tem muito a ver da nossa história, do que nós vivenciamos até hoje. Não só na infância, mas nos relacionamentos anteriores, na forma como a gente observou os modelos ao nosso redor, pais, familiares, tios, amigos, ou seja, quais são nossas referências de relacionamento e de comportamento homem e mulher. Isso pode influenciar, sem dúvida nenhuma, mas existem os fatores intrínsecos, ou seja, particulares de cada pessoa. Tem gente que é mais desconfiado do que outras pessoas, tem gente que é mais aberta que outras pessoas, tem gente que é mais inseguro, tem gente que é mais seguro de si mesmo. Então essas coisas se combinam e dão um total, ou seja, chegam a um desfecho, e que às vezes esse desfecho pode ser bom, melhor, pior, ruim, depende. Nós agradecemos a presença da psiquiatra Fabiana Neri. Então, para você que está em casa, vale a dica. Amar é necessário. Compreender é fundamental. Voltamos aos estúdios do Fala Bahia. Muito obrigado, doutora Fabiana Neri. Obrigado ao Igor Dantas também. Olha, quando você encontrar...